Olá, seja bem-vindo ao Núcleo de Inovação do Distrito Federal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os desafios que são apresentados para professores e alunos sobre a educação no século XXI. Vários desafios são apresentados para o nosso cotidiano, tanto nas escolas, nas universidades, e eles nos remetem às transformações, principalmente tecnológicas, que aconteceram na sociedade, principalmente nas últimas décadas. Como essas transformações afetam o dia a dia, o cotidiano das salas de aula? Nós sabemos que a escola não é uma esfera isolada da sociedade. Nesse sentido, novos desafios são apresentados para alunos e professores sobre como conciliar o uso dessas tecnologias dentro do contexto de sala de aula. Geralmente, essas tecnologias, elas vêm provocando desafios e conflitos em sala de aula. Por quê? Porque muitas vezes nós temos alunos utilizando recursos digitais enquanto eles chegam na sala de aula e essa sala de aula, ela não está, equipada e ela também não está alinhada com a realidade daquele aluno. Aquele aluno que já nasceu numa sociedade conectada, aquele aluno que já nasceu numa sociedade onde as redes de comunicação e de informação estavam estabelecidas e quando ele entra no âmbito escolar, na sala de aula, ele percebe que há uma desconexão entre a realidade da sociedade que ele vive e a sala de aula e as metodologias que são utilizadas na aula e utilizadas também pelos professores. Por isso, nós vamos aqui falar desses desafios. Para isso, é necessário refletir a necessidade da flexibilização dos currículos, dos conteúdos e das metodologias que são utilizadas em sala de aula. Com esse processo de flexibilização, surge também a necessidade de novas formas de planejamento, principalmente em relação à gestão do tempo. Por quê? Porque se o professor vai trabalhar com a metodologia nova ligada a momentos de flexibilidade, onde ele vai alternar momentos presencial em sala de aula e momentos que não são presenciais em sala de aula, em plataformas educacionais, por exemplo, em ambientes virtuais de aprendizagem, é necessário haver a flexibilização de currículo, conteúdo e da gestão de tempo. Esse é o grande desafio que vem sendo lançado na atualidade para professores e também para alunos. As diferenças que vão se criando no contexto escolar entre aquilo que o autor Prensky chama de nativos digitais e imigrantes digitais. Quem são os nativos digitais? Os nativos digitais, eles correspondem à geração que já nasceu num contexto de alto desenvolvimento tecnológico, onde eles já nascem com equipamentos eletrônicos, dispositivos à disposição para seu manuseio. Essa geração nativa digital, ela desde a sua primeira infância, ela já está em contato com esses equipamentos e tem um domínio, tem uma capacidade para ter acesso a inúmeras informações, enquanto que no mesmo ambiente escolar tem que conviver com os imigrantes digitais. Quem são esses imigrantes digitais? Imigrantes digitais somos todos nós, pessoas que nasceram num contexto anterior a esse alto desenvolvimento tecnológico, onde nós fomos familiarizados, onde nós fomos socializados e principalmente onde nós aprendemos uma linguagem que é chamada de pré-digital. Nesse sentido, a coexistência no mesmo ambiente educacional, no mesmo ambiente escolar, de duas gerações distintas que dominam uma linguagem completamente distinta, pode provocar conflitos e atritos. Nesse sentido, é importante que o professor busque ressignificar a sua prática, pois a educação, ela também está envolta nessas profundas transformações e nós somos impulsionados a essa mudança para tentar equalizar a realidade da sociedade do século XXI à realidade das salas escolares, dos ambientes escolares e da escola. Pois para muitos alunos, de acordo com o autor Prensky, que nos dá o suporte metodológico para essa reflexão, o aluno tem a impressão de chegar num ambiente que não corresponde ao período cronológico que ele vive quando adentra numa sala de aula. As salas de aula hoje, elas são muito parecidas com as primeiras salas de aulas, com aquele primeiro modelo de sala de aula que surgiu na modernidade, quando a escola foi criada como instituição responsável
por realizar o processo de ensino e aprendizagem. As salas de aulas enfileiradas, os alunos sentados nas suas respectivas cadeiras e um professor regente no centro da sala de aula, representando o indivíduo que detém o monopólio do conhecimento. As nossas salas de aula, majoritariamente, ainda seguem esse modelo educacional, que não correspondem mais às necessidades tanto educacionais quanto sociais dos nossos alunos que são nativos digitais. Aqui nós temos duas charges que elas buscam apresentar, utilizando o humor, a dissonância que existe na linguagem utilizada entre duas gerações distintas que coabitam o mesmo espaço escolar. Aqui nós temos nessa charge, um aluno sendo colocado diante de um quadro e ele questiona a professora: onde eu clico? Aonde eu vou clicar? Essa teletouch? Automaticamente ele já quer clicar, enquanto que a professora está vivendo ainda no modo de ensinar e aprender mais relacionada ao mundo analógico, lá dos primórdios da educação, lá do início do processo educacional, da criação das primeiras escolas tradicionais. Na outra charge, essa dissonância de linguagem, ela se apresenta sobre outra forma. Nós temos ali o protótipo de dois adultos imigrantes digitais tentando compreender o funcionamento, o mecanismo de código de barras, um sistema de código de barras, provavelmente tentando realizar um pagamento e não entende aquela linguagem. Essas duas charges, elas são extremamente importantes para tentar promover a nossa reflexão acerca das disparidades entre as linguagens que são utilizadas pelos alunos nativos digitais e nós, professores, que somos imigrantes digitais nesse mundo conectado. Dentre os desafios que são colocados entre professores e alunos, atualmente nas salas de aula, nós temos a presença do que o autor, que nos serve de referencial teórico aqui, o autor Mark Prensky, da existência do sotaque. O sotaque, como é traduzido do inglês para o português, representa uma maneira que acaba persistindo no indivíduo que aprendeu uma nova língua, mas uma maneira de falar que está relacionada ao passado, à forma anterior que ele foi alfabetizado. Imagine você aprendendo uma nova língua, aprendendo inglês, tendo falado 40, 50 anos a língua portuguesa. Será que você vai conseguir falar a língua inglesa fluentemente ou você vai guardar algum resquício, alguma forma de falar da língua portuguesa? Será que não vai apresentar algum sotaque na sua forma de se expressar? E o autor utiliza essa maneira metafórica para mostrar que nós, os imigrantes digitais, nós guardamos esses sotaques relacionados ao uso das tecnologias, porque não fomos socializados primariamente utilizando essa linguagem digital tecnológica. Dentre os exemplos que o autor deu lá no início dos anos 2000, que ele considera como sendo o mais, ilustrativo do resquício de um sotaque de uma era pré-digital de um adulto, é um adulto que pega um telefone, faz uma ligação para outra pessoa para perguntar: você recebeu meu e-mail? Isso ele estava falando no início dos anos 2000. E eu gostaria de utilizar o exemplo do autor para lançar a reflexão para você. E você? Você guarda ainda algum sotaque digital? É claro, você que é um imigrante digital. Você ainda imprime um boleto e vai na lotérica pagar, por exemplo? Isso é um exemplo que pode ser, um exemplo simples de manifestação de um sotaque digital sob a perspectiva do autor. Se você perguntar para um jovem, por exemplo, o que seria ir no orelhão, fazer uma ligação com um cartão ou com uma ficha, ele não vai saber, ele não vai conseguir decodificar a língua que você está falando, ele não vai saber do que você está falando. Se você falar para um jovem: ei, vamos fazer uma atividade diferente, vamos numa locadora, vamos alugar um VHS, assistir um filme, depois rebobinar a fita e devolver para a locadora com a fita rebobinada para não pagar multa. Você acha que você vai estar falando a língua desse nativo digital? Você acha que você vai ser compreendido? Imagina,
É esse choque que acontece nas salas de aula todos os dias, segundo essa percepção aqui e essa abordagem que nós estamos utilizando. Os jovens, eles são nativos, eles não dominam essa linguagem, enquanto isso, nós, professores e instrutores, nós ainda utilizamos, inclusive para o nosso processo pedagógico, sotaques. Recursos mentais, cognitivos e também tecnológicos para tentar passar, né, um processo, né, de conhecimento, passar conteúdos de maneira que seja dialogada com os nossos alunos, porém utilizando uma linguagem didática, pedagógica que não corresponde à necessidade e nem à mentalidade do aluno do século XXI.